O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reafirmou recentemente a importância estratégica da imigração para Portugal, classificando-a como um dos trunfos do país em matéria de desenvolvimento humano, social e econômico. A declaração surgiu no momento de crescente debate público sobre as políticas migratórias e os seus impactos, tanto na coesão interna quanto na imagem internacional do país, que tentaram enquadrar suas palavras como uma crítica indireta à atuação do governo ou como uma postura permissiva face a desafios reais ligados à imigração. O presidente não deixou margem para interpretações dúbias. Deixou explícito que a imigração deve ser tratada com seriedade, equilíbrio e humanidade, e que o país não pode permitir retrocessos numa área tão sensível para o seu futuro. Posiciona-se de forma clara. Marcelo Rebelo de Sousa procura reforçar a ideia de que a imigração, longe de ser um problema, deve ser entendida como uma oportunidade estratégica para um país que se quer aberto ao mundo solidário e atento às suas responsabilidades históricas e sociais. Marcelo sublinhou que o acolhimento e a integração de imigrantes têm sido fundamentais para o equilíbrio demográfico e para suprir carências no mercado de trabalho, sobretudo em setores vitais como a saúde, os serviços e a construção civil. Para ele, é essencial que o debate público não seja contaminado por discursos de medo, desinformação ou preconceito, e que o foco esteja na construção de soluções sustentáveis e respeitosas para com aqueles que escolhem Portugal para viver, trabalhar e contribuir para o bem coletivo. Apesar da clareza de sua posição, o discurso do chefe de Estado foi alvo de distorções por parte de alguns comentaristas e setores mediáticos. Marcelo também fez questão de garantir que continuará a acompanhar de perto todas as decisões e movimentos relativos à política de imigração, reafirmando o papel fiscalizador e moderador da Presidência da República. A intervenção presidencial surge num contexto em que o país enfrenta pressões internas e externas sobre o tema, com a União Europeia a debater novos pactos migratórios e o governo português a rever medidas de acolhimento. A República diz que a imigração tem sido sinónimo de uma onda de desconfiança e insegurança, não só em Portugal, mas também na Europa. O talento está a encontrar uma forma que não aumente o medo, que não aumente a insegurança. Apesar do número de imigrantes ter triplicado nos últimos anos, as novas autorizações para reunir as famílias caíram para metade. Segundo o Jornal Público, 2025 é o ano que apresenta os valores mais baixos para reagrupamento dos últimos 7. Os especialistas alertam para o impacto na integração e na coesão social. Cerca de 40 mil imigrantes já foram notificados para deixar o país. As medidas agora apresentadas pelo governo contrariam a política de há um ano. O Presidente da República concorda que o tema da imigração é prioritário, mas diz que é preciso talento para o gerir politicamente. Marcelo Rebelo de Sousa afirma ainda que vai acompanhar com muito interesse as propostas que lhe vão chegar às mãos até ao final do mandato. Uma prioridade para o governo e também para a oposição. Marcelo Rebelo de Sousa garante que a imigração está na ordem do dia na Assembleia da República. Sendo considerada uma prioridade do governo, da oposição, pelo menos uma parte da oposição mais significativa. E é um tema que é fundamental porque é um dos fatores estratégicos para o país. O Presidente da República diz que a imigração tem sido sinónimo de uma onda de desconfiança e insegurança, não só em Portugal, mas também na Europa. Diz o talento para gerir o tema. O talento está a encontrar uma forma, nesse domínio, que não aumente o medo, que não aumente a insegurança, que não seja negativa para quem tem de conduzir os destinos do país e que não esvazie um fator essencial da nossa projeção no mundo. Quanto às propostas do governo e de outros partidos apresentadas no início da semana, Marcelo Rebelo de Sousa deixa uma garantia. Era um bocadinho incompreensível que, estando em pleno mandato presidencial, que eu não fosse sensível à mesma prioridade. E, portanto, a última coisa que posso conceber é que Portugal perdesse um trunfo fundamental por uma má gestão de um dossiê que é fundamental para o país a prazo. Homenageia o fundador da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa. O Presidente da República sublinha que regular a imigração não deve ser sinónimo
de um afastamento entre povos que partilham a mesma língua. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu com firmeza que o controle das políticas migratórias não pode, em hipótese alguma, transformar-se em instrumento de divisão entre países que partilham laços linguísticos e culturais profundos. Em sua intervenção pública mais recente, Marcelo reiterou que a comunidade dos países de língua portuguesa é um patrimônio valioso e que a relação entre os seus membros deve ser pautada por cooperação afetiva e estratégica das relações com os países lusófonos, especialmente no momento em que muitos cidadãos da CPLP buscam em Portugal oportunidades de vida mais digna. Ele destacou que o controle migratório é uma ferramenta de gestão e organização, não uma política de exclusão ou discriminação. Separar nações irmãs sob o pretexto de ordem seria, segundo ele, um retrocesso e um erro com consequências diplomáticas e humanas significativas. Respeito mútuo e construção conjunta de soluções, e não por barreiras que isolem ou desagreguem parceiros históricos. É por isso que qualquer decisão política que interfira nas dinâmicas migratórias dentro do espaço lusófono deve ser conduzida com responsabilidade, talento e visão estratégica. O presidente alertou que reforçar fronteiras de maneira desproporcional pode gerar tensões desnecessárias e enfraquecer o papel de Portugal como ponto de encontro e referência global da luz. Segundo o chefe de Estado, embora seja legítimo que se discutam ajustes e aperfeiçoamentos nas leis migratórias, essas discussões não podem ignorar a dimensão histórica. Sob o disfarce de uma suposta modernização das políticas de imigração, terminem por levantar muros entre países que historicamente estiveram de mãos dadas. O presidente apelou à consciência coletiva e à responsabilidade política dos decisores públicos para que Portugal não perca a oportunidade de continuar a ser uma ponte entre culturas, economias e povos que falam a mesma língua e partilham um passado comum de desafios e superações. Para Marcelo, a língua portuguesa é mais do que um código de comunicação. É um elo civilizacional, um instrumento de aproximação entre povos diversos espalhados por vários continentes. Neste cenário, Marcelo comprometeu-se a manter vigilância ativa sobre o tema e reafirmou que não compactuará com medidas que... Se você se preocupa com o futuro da imigração em Portugal e acredita no poder da união entre povos que compartilham a mesma língua e história, este é o momento de agir. Compartilhe este conteúdo com quem precisa estar informado. Participe da discussão nos comentários e diga o que você pensa sobre as mudanças nas políticas migratórias. A sua voz pode ajudar a construir um país mais justo, solidário e consciente. Inscreva-se no canal para acompanhar análises sérias e aprofundadas sobre temas que impactam diretamente a vida de imigrantes e cidadãos portugueses. Não fique de fora desse debate essencial. Juntos, podemos promover o respeito, combater a desinformação e garantir que a imigração continue sendo uma força de valor para Portugal.